você só vai conseguir ser descoberto, fazer as pessoas considerarem a utilização do teu produto para você vender mais e, enfim, converter em cliente quando você for apaixonado e tiver propriedade daquilo que você está falando. Porque só um apaixonado tem propriedade para falar sobre aquilo. Você que quer ser influente, você não precisa ficar jogando o jogo das redes, ficar fazendo dancinha toda hora, porque isso não te ajuda, isso te destrói, inclusive. Né? Imagina um médico fazendo dancinha. Cara, isso não vai ficar legal. Isso só vai alimentar o teu ego. Então, número de seguidores. Não, não é sobre o número de seguidores. Então, a gente está simplesmente diante do cara que fez a carreira das pessoas que vocês mais veem na internet. Eu duvido alguém aqui nessa live aqui nunca ter visto um vídeo do Whindersson, não saber quem é o Whindersson ou a GK. Então, a gente está só diante do cara que pode nos ensinar tudo de rede social, além da rede social, e como conduzir depois da rede social também, né? Galera, eu sou Alex Monteiro, sou empreendedor, sócio fundador da Nonstop, que é a maior agência de influenciadores da América Latina e de pessoas influentes também. A gente não trabalha somente com influenciadores, mas também trabalhamos com influentes. E a gente vai falar um pouco disso aqui. São pessoas que utilizam as redes para aumentar vendas, para gerarem, tracionarem os seus negócios, suas carreiras também. Enfim, empresas ou marcas, inclusive pessoas que se transformam em marcas, que a Gui fala muito disso, né? E ela vai falar um pouco aqui, para realmente faturar mais. O objetivo da internet é esse. E também, mais do que faturar, galera, é você se realizar. Você viver daquilo que você acredita de fato, do que você ama. Então, Gui, obrigado por aceitar esse convite, né? Eu que agradeço. Ao vivo aqui. Então, obrigado por estar aqui comigo e a gente bater esse papo aqui hoje sobre como a internet pode impulsionar. Você que é uma pessoa que... Conta um pouquinho do início da tua história aí, Gui, assim, a galera já sabe. Não, eu posso, antes de qualquer coisa, te apresentar, porque você foi muito sucinto na tua apresentação, tá? A gente está falando simplesmente de um cara genial que fez aí a carreira do Whindersson Nunes, da GK, de milhares de influenciadores do mercado. Hoje eu faço parte desse time que é da Nonstop, graças ao Alex, que foi através do convite dele que eu pude entender sobre influencer e influente, se tornar influente naquilo que você faz e ter isso como um propósito de vida mesmo, que é me tornar influente e não só influencer, né? E foi você que me deu essa sacada, essa dica, e isso eu vou levar para o resto da vida. Então, a gente está simplesmente diante do cara que fez a carreira das pessoas que vocês mais veem na internet. Eu duvido alguém aqui nessa live aqui nunca ter visto um vídeo do Whindersson, não saber quem é o Whindersson ou a GK. Então, a gente está só diante do cara que pode nos ensinar tudo de rede social, além da rede social, e como conduzir depois da rede social também, né? Poxa, eu fico até tímido, né, gente? Porque eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido e fico muito lisonjeado por essa apresentação, de verdade. É difícil a gente falar da gente, né? É difícil a gente ficar ali. E eu digo uma coisa aqui, sabe qual que é a diferença? Daquelas pessoas que realmente construíram algo, para aquelas pessoas que apenas vendem um discurso, é que os vendedores, eles são melhores do que quem construiu, porque quem construiu sabe toda a jornada, sabe toda a dificuldade, então tem dificuldade de se apresentar. E por isso até eu vim para frente das câmeras. Eu sempre fui um cara de bastidor. E eu vim para frente das câmeras justamente porque eu cansei de falar assim, caraca, mano, o cara tá falando mó besteira, o cara tá iludindo, um guru da internet, tá fazendo todo mundo ficar louco, querendo postar todos os dias, achando uma loucura, tornando as pessoas depressivas, porque falam, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso de seguidor. Eu falei, não, cara, tá tudo... Aí eu falei, não dá para eu ficar aqui também nesse lugar de reclamão e não ir para lá e realmente ensinar aquilo que eu aplico na vida desses talentos e na vida de empreendedores, como a gente está começando a bater um papo aqui e a desenvolver a sua carreira na Nonstop. E você sabe, é muito papo, é muito ajuste, muita análise, e é isso que a gente vai falar aqui, que é um papo reto, para que vocês possam sair daqui, aplicar isso amanhã e realmente bombar a agenda de vocês. Bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, Gui, obrigado por essa apresentação mais uma vez, é o seguinte, a gente... eu não vou falar aqui sobre ponto forte das pessoas, não vou falar aquilo que você carrega, não. Eu vou direto pensando em vender e usando a Gui aqui, gente. Que toda a expertise, como ela desenvolveu isso,
para a gente aprender com ela também. Eu sempre digo, Gui, que influente não é, nem precisa ser influenciador. Só para a galera que está aqui entender. Influente é aquela pessoa que produz um conteúdo visando vender o seu trabalho, ou seja, ela usa o digital como meio para gerar autoridade naquilo que ela faz. Por exemplo, o professor que utiliza as redes, o médico que utiliza as redes, o cabeleireiro que utiliza as redes, ele não quer virar um artista, ele quer continuar sendo um cabeleireiro, ele quer continuar sendo aquela pessoa que transforma a vida das pessoas a partir do corte, a partir de uma nova imagem no cabelo, né? A partir ou até no caso da Gui, contando a história dessa pessoa. Sim. A partir desse corte. Então, essa pessoa ela tem que ser influente, não influenciador. O que isso significa, gente? Significa que você que quer ser influente, você não precisa ficar jogando o jogo das redes, ficar fazendo dancinha toda hora, porque isso não te ajuda, isso te destrói, inclusive. Né? Imagina um médico fazendo dancinha. Cara, isso não vai ficar legal. Isso só vai alimentar o teu ego. Então, número de seguidores. Não é sobre o número de seguidores. Eu tenho certeza que quando a Gui esqueceu o número de seguidores, ela passou a ter muitos seguidores. Por quê? Porque ela focou no conteúdo verdadeiro. E aí, o primeiro ponto que eu digo, gente, você tem que descobrir para quem você está falando de fato. Com quem você está falando? Em que situação que essa pessoa se encontra? Mais do que isso, quem que é ela nessa situação? E aí a Gui tem uma grande sacada aqui. E aí eu quero até perguntar a Gui. Gui, você tem duas pessoas em situação diferente na tua audiência. Você tem aquela pessoa que sonha em cortar o cabelo com você, que é aquela pessoa que quer ser... quer usufruir do teu trabalho no sentido de, cara, executa em mim o teu trabalho. Você é tão boa, você é tão competente, você realmente faz tanto que eu me entrego para você fazer tudo isso que você sabe em mim. E você tem aquele profissional que sonha ser uma nova Gui, que também tem agenda bombada, que o ticket médio é altíssimo, né? Porque, cara, a Gui não tem agenda, galera. Vocês sabem disso, sim. Ela fatura hoje muito grande. Não vou falar muito, porque senão um pouquinho pode gerar mais coisa, mas fatura muito, realiza os sonhos da vida dela. E eu lembro que ela falou comigo assim, que o sonho dela era ir pro Big Brother mesmo. Cara, ela não ganha um Big Brother por mês, assim, né? Mas ganha muito mais do que se estivesse no Big Brother. E vai ganhar muito mais. Talvez aqui vai ganhar um Big Brother por mês. Só para você ter ideia de finanças. E isso como, gente? Porque ela entendeu muito bem esse conteúdo. Então, me explica assim, como você comunica com essas duas personas na tua audiência? Quem quer portar e quem quer também ser a Gui enquanto cabeleireira. Então, eu acho que eu passei a entender o nicho, na realidade, quando eu comecei a criar essa conexão com pessoas, né? Uma coisa é certa, eu até falei ontem lá na palestra, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, logo a gente tem que ouvir mais e falar menos, né? A gente tem uma grande mania de ficar se posicionando sobre absolutamente tudo ou entrar nesse efeito manada. O que eu entendi? Que eu tinha que sair do mercado. Por um tempo, por incrível que pareça, eu deixei de seguir cabeleireiros, né? E não por não gostar do trabalho das pessoas, mas para parar de me comparar aos outros. Porque sempre que eu estava me comparando a outros profissionais, eu me diminuía, porque eu achava que eu nunca chegaria lá. Então eu parei de seguir e só segui realmente as pessoas que de uma certa forma me inspiravam. Não no intuito da competição, e sim da inspiração. Então, eu acho que o primeiro passo para você desenvolver a tua carreira e se comunicar com o público é você não entrar nesse efeito manada, né? Por exemplo, a gente estava comentando do nicho, né? Cabelo. Teve esse efeito em que viralizou muito as folhas, né? Que foi o meu primeiro vídeo viral que virou uma trend e tal, a primeira trend feita por um cabeleireiro. Enfim, aquilo foi histórico. Depois veio a capa. E agora a gente tem um cabeleireiro que está viralizando muito, que é o Léo, que é com as dancinhas de TikTok. Mas a gente tem que entender uma coisa, ele faz muito bem aquilo, mas imagina eu tentando dançar. Inclusive, eu já falei para ele, amigo, eu não vou fazer isso, eu não vou dançar com você, porque eu vou parecer um boneco do posto. Então, o que é? Você não entrar no efeito manada, você descobrir a sua verdade naquilo que você está fazendo, sabe? Não que você não possa copiar, imitar ou se inspirar em outras pessoas, mas você encontrar a sua verdade dentro daquilo que você está fazendo. Eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso é ouvindo a sua audiência. Como é que você ouve a sua audiência? Tapando um pouco a boca e observando mais com os ouvidos. Como observar mais com os ouvidos? Abrindo a audição e ouvindo aquilo que seu público ele quer, na realidade, né? Então a gente acaba comunicando já de uma certa forma
já com os dois públicos de uma única vez, porque você se torna uma inspiração naquilo que você está fazendo, porque o problema das pessoas é acharem que você só pode ser inspiração quando um grande número de pessoas estão te vendo. E isso eu também aprendi com você, não adianta números e não ter relevância, porque às vezes você tem 1 milhão de seguidores, mas você não tem entrega nenhuma. E às vezes você tem, sei lá, 100 mil seguidores, 30 mil seguidores e você entrega para todo aquele público. Então, na realidade, é você criar notoriedade dentro daquilo que você faz e com o público que você tem. E, por consequência, a internet é um algoritmo, a internet é como se fosse um computador inteligente. Quanto mais você fabrica o teu conteúdo, mais você posta, mais vai ser entregue. E também, assim, eu entendi que não era publicar tudo aquilo que eu fazia. Porque imagina se, sei lá, eu faço 10 cabelos no dia. Vou publicar os 10 cabelos. Não, eu tenho que focar em um cabelo no intuito de conteúdo, né? Não que eu não tenho que focar nos outros, eu tenho que entregar o melhor para todos. Mas focar em um único cabelo no intuito de conteúdo e produzir aquele melhor conteúdo. Eu aprendi sobre edição, eu fui aprender sobre tráfego, eu aprendi sobre a internet, eu me desvinculei do efeito manada, eu parei de observar os outros como competição e sim como inspiração. Logo, por consequência, eu consegui ter mais tempo para ouvir minha cliente. Quando eu comecei a ouvir a minha cliente, eu comecei a me conectar mais com o meu público, entender mais o que a minha cliente esperava de mim. E, na realidade, imagina que a gente já faz isso há tanto tempo, né? Todos os profissionais, todos os cabeleireiros ouvem clientes todos os dias dentro do salão, mas a gente não contava histórias. Aí comecei a contar histórias e aconteceu tudo isso que vocês veem aí, né, na internet. Agora, galera, olha como é interessante isso aqui. Eu falo que eu, enquanto gestor, enquanto mentor de carreiras e negócios, uma grande questão que eu tive que aprender muito é ouvir muito. Então, em reuniões, a Gui sabe, a Dani sabe, porque a Dani, inclusive, já entendeu o método que eu uso, né? Porque ela participou de uma imersão comigo. Eu escuto muito. Agora, escutar não é algo importante somente na minha profissão. Olha o que a Gui está falando para a gente, é ouro. Nós temos que aprender a escutar em todas as profissões, inclusive na vida, principalmente. E aí existe uma diferença, galera, entre escuta e escutativa. Porque a escuta, eu simplesmente estou aqui, estou escutando, talvez você está aqui nessa live conversando com a tua mãe, aqui ligado, você não está escutando. Você está escutando o som, mas você não tem uma escutativa. Escutativa é aquilo assim, eu vou escutar, vou ficar aqui atento, porque um insight eu vou pegar, vai servir para a minha vida. Captei esse insight. Isso é escutativa. Então eu tenho que desenvolver uma escuta ativa. A Gui está ali cortando o cabelo, está conversando. Automaticamente ela está entendendo sobre o cliente dela. Aquela cliente ou aquele cliente que é top, que ela fala, cara, isso aqui é o cliente que eu quero para minha vida sempre. Não tem jeito. Tem aquele cliente que você fala assim, não, isso aqui, pelo amor de Deus, não quero nunca mais um cliente desse. O que você aprende ali? Você aprende que eu vou entender as falas desse cliente para que, quando vier outro parecido, eu já falo, não, pelo amor de Deus, fique aí. Ou você vai pegar aquele que você gosta muito, né? E vai falar, peraí, quais são as falas que ela reproduz? E aí, gente, eu vou dar um passo a passo aqui para vocês que eu gosto, assim, sou muito metódico do que a Gê falou aqui agora, e tem muito a ver aqui. Primeiro tem a ver com você, pare de se comparar. Ela falou aqui, pare de se comparar. Olha que interessante, está aqui na live o Robson Jassa, né? Grande, conhecido, né? Quantos cabeleireiros hoje, que a Gê um dia sonhou em sequer estar próximo, seguem e tem ela como referência. Por quê? Porque ela não compara. Então, quando você deixa de comparar, você não tem que ser a próxima Gui. Você tem que ser você, com o teu nome, com a tua característica. Assim como é o Léo, né, que faz a Isso. O Léo tem outra característica. E aí, vou falando para quem você está falando, né? Que é o primeiro ponto aqui. Para você vender, você tem que saber com quem você está falando. E aí, existem 3 questões que você precisa saber. Primeiro, o ambiente. Qual o ambiente da tua persona, daquela pessoa que você quer que se torne tua cliente? O ambiente de uma pessoa que gosta de fazer fazer a cara do jogador aqui atrás é diferente de uma pessoa que quer um advogado. É diferente de uma pessoa que quer algo mais estilizado. É diferente de uma pessoa que é mais solta, mais leve, mais sofisticada. Então, qual o ambiente da tua persona, exatamente, do teu cliente ideal? E aí, essas perguntas você tem que fazer.
E aí, o mais importante que aqui revela um indicador, né, Gui? Não é sobre você ter milhares de seguidores. É sobre você ter o seguidor que é o teu cliente ideal. Então, você Sabe o que é, esse Alex? foco. O que acontece é que hoje o que eu vejo nos profissionais do mercado é que as pessoas veem um profissional e pegam eles como referência, né? Sei lá, seja, não importa o nicho, pega ele como referência. E eles acham que essas pessoas elas já nasceram renomadas, que elas já estiveram dentro de locais renomados, né? Eu digo para todo mundo, eu nunca estive dentro de um salão renomado, eu nunca tive uma carreira renomada. Foi construído e as pessoas elas têm preguiça da construção. Por exemplo, a gente está numa live de construção de marca, que você falou, você pode pegar um insight. E a maioria das pessoas saem da live para verem besteiras aleatórias que estão passando, rodando no, sei lá, no TikTok, no Instagram, coisas aleatórias. Porque as pessoas elas não querem estudar. Por exemplo, ontem eu estava dentro de um evento que era específico para mulheres empreendedoras. Quantas mentorias você já fez na vida? Quantas mentorias você já deu na vida? Você está hoje com. Você tem os melhores amigos, né? Hoje você é amigo do Cacá Diniz, do Thiago Nigro, do Joel J, dos caras. Então, são os fenômenos, né? Que todo mundo gostaria de estar perto. O quanto você aprende com todos esses caras. Aí você está aqui nos passando conhecimento e simplesmente às vezes as pessoas, não está falando as mais, não era, entendeu? As pessoas elas têm preguiça do conhecimento, elas têm preguiça de investir na imagem delas, elas têm preguiça de investir na profissão delas. Aí quando passa um tempo e sei lá, atingiu uma certa idade, aí as pessoas elas querem correr atrás do prejuízo e por mais que você consiga, porque nunca é tarde, mas você não tem o mesmo gás, a tua pilha não é mais a mesma, a tua velocidade não é mais a mesma. Então, você precisa estar atento ao mercado, né? E as pessoas, elas perdem o time da coisa. Você pode aprender com os melhores estão aí disponíveis para vocês sempre, e as pessoas simplesmente deixam passar essas oportunidades. Ontem eu falei exatamente sobre isso também, sobre oportunidades. Das pessoas terem a oportunidade de achar que a oportunidade ela vai bater na tua porta 2 vezes. Não, ela não vai. Talvez a gente não faça uma próxima live falando sobre uma construção de marca, como acelerar o seu processo de venda. Talvez não exista mais isso, mas outras pessoas vão fazer. Beleza, outras pessoas vão fazer, mas o quanto você pode agregar dentro da sua carreira? Então, as pessoas elas têm preguiça de acelerar o processo, de se tornar um profissional. Não precisa ser reconhecido, mas renomado dentro daquilo que você faz, porque você já é reconhecido pelos seus clientes, só que você não dá valor a isso, porque você quer ser reconhecido por uma massa que você nem vai dar conta de atender. Então, o que você quer fazer com isso? Qual é o propósito? Hoje eu criei um propósito em atingir mais e mais e mais pessoas, e eu quero atingir mais e mais pessoas, porque tem um objetivo, a gente sabe qual é o objetivo, né? E futuramente a gente vai falar qual é o objetivo. Mas primeiro você tem que criar um propósito, né? E o que vai acontecer aqui na trajetória desse propósito, nesse percurso aqui, pode mudar esse percurso, só que o objetivo não pode ser alterado. As pessoas elas precisam anotar o objetivo, né? E ter dentro desse objetivo um propósito. Eu acho que é isso que se perde muitas vezes. Muito bom, Gui, muito bom tudo isso que você falou. As pessoas realmente elas se perdem no caminho e muitas vezes aqui numa oportunidade como essa, onde a gente está abrindo um jogo da construção aqui da Gui, um pouco daquilo que eu aplico todos os dias nos nossos talentos. Por quê? Porque ela fala, cara, não vou ficar ouvindo isso aqui. E aí é um insight que ela perde que pode mudar a história da vida dela, como mudou o meu, um insight. Um insight que eu peguei uma vez ouvindo uma palestra de um cara chamado Miles Monroe. Eu falei, cara, esse insight eu vou pegar e foi o que transformou minha vida, que saí de panfleteiro para fundador de uma das maiores agências da América Latina, da maior da América Latina. A maior. E aí, uma grande questão, eu lembro de uma situação aqui para ensinar vocês que tinham 5 irmãos. 3 se tornaram bem-sucedidos, 2 se tornaram bem-sucedidos e 3 não. Aí você fala, caraca, os 5 tiveram a mesma educação, as mesmas oportunidades. E aí foi perguntar para esses 2, por que vocês se transformaram bem-sucedidos e os outros 3 não? Aí eles responderam assim, olha, eu aproveitei todas as oportunidades da minha vida. Nem todas as oportunidades eu aprendi algo, mas eu não deixei nenhuma passar.
Eu não sei qual que é a que eu vou aproveitar ou não vou aproveitar. Mas eu sei que qualquer oportunidade que tiver na minha vida, eu vou utilizar, vou estar dentro, porque ali pode estar a virada de chave da história da minha vida. Então, olha que interessante, os dois irmãos foram aqueles que, cara, peraí, tem oportunidade, tem uma live, eu tô aqui. Eu não tô aqui para ficar hoje simplesmente rolando, rindo, não, eu tô aqui para aprender. Segunda-feira à noite, se você quer, então fica aqui com a gente. E peço a vocês, mande aviãozinho para a galera que você entende que é importante estar ouvindo isso daqui. E aí o segundo ponto que a Gê falou aqui também, ainda falando sobre a pessoa que você vai conquistar como cliente, o primeiro ponto que ela falou aqui, olha, não é sobre números, é sobre pessoas. Ela falou isso aqui, sobre pessoas. E pessoas se conectam com pessoas. Então, você, humano, se conecta com outros seres humanos que estão dentro de um ambiente. Então, você entende o ambiente dessa pessoa e aí eu digo, para com a métrica de vaidade, número de seguidor. Segundo ponto que a Gê falou aqui, que eu percebi muito claro, sentido. Olha que interessante, ela escuta a audiência dela para saber o quê? Qual forma de conteúdo que eles consomem? Você pode fazer isso no teu salão hoje, amanhã. Você pode fazer isso na tua clínica de psicologia, na tua clínica onde você atende. Você pode fazer isso no teu escritório de advocacia. Onde o teu cliente que você atende hoje consome conteúdo? É no Instagram, é no YouTube? Sabe, você pode fazer isso. O que ele não gosta de ouvir? O que ele ouviu um dia que frustrou ele? O que ele... o que os outros profissionais falam que deixa ele com medo, que afasta ele, aí você já sabe que você não pode falar isso. Mais do que isso em relação aos sentidos. O que esse cliente repete constantemente? Por que eu digo isso, gente? Porque na hora que você vai começar a falar, você já vai falando aquilo que ele repete. Vou te dar um exemplo claro. Você que está aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui, e pode responder sim ou não, que já se pegou falando assim, nossa, fulano sabe menos do que eu, trabalha muito menos do que eu, mas é mais conhecido do que eu. Isso não é justo, não. Sabe por quê? Porque o fulano aprendeu a se comunicar. E no mundo atual, não é só a hard skill, que é a tua habilidade naquilo que você faz. São as soft skills também, de você saber como comunicar, como mostrar, como apresentar esse teu trabalho. Então, tipo, se você é essa pessoa que está falando aqui, é porque eu escuto isso todos os dias. Olha como eu escutei vocês aqui, tem gente falando exatamente. 1000 vezes, verdade. Tá vendo? O que a tua cliente fala repetidamente, por exemplo, Gê, que você inseriu isso no teu conteúdo? Então, ali dentro do ambiente de salão é muito difícil uma cliente falar algo repetidamente. Por incrível que pareça, é um ambiente tão incrível, mas tão incrível que você conhece histórias e pessoas diferentes todos os dias. Imagina que são diversas profissões passando ali, são diversas reclamações passando ali, são diversas histórias, diversos acontecimentos, tanto bons quanto ruins. Mas o que eu tenho visto mais dentro do salão é a ansiedade pela mudança, que vem acarretada principalmente de doenças mentais. Logo, essas pessoas precisam serem ouvidas. E o mundo está carente da audição, porque está todo mundo falando de si. Nesse exato momento, está todo mundo falando de si e pouco está se ouvindo. Porque quando alguém está falando... a gente está, sei lá, sentado numa mesa comunicando. Está todo mundo querendo falar das suas conquistas, do que fez, de como é a sua história, de como realizou. E daí essa é a parte em que eu entro, em que poucas pessoas sabem sobre a minha vida, a não ser o básico que todo mundo sabe, porque nesse momento eu tiro mais para ouvir as histórias. Então eu aprendo muito com as histórias, na realidade, né? Aprendo muito com a vida das outras pessoas. Então não tem algo específico que elas falem, porque geralmente quando, sei lá, um advogado que fala que trabalha especificamente com divórcio, vai ser sempre sobre divórcio, que vai da área trabalhista, então vai ser sempre relacionado a alguma coisa empregatícia e tal, não sei o quê. No nosso ramo é tão lindo ser profissional da área da beleza que a gente ouve diversas histórias todos os dias, entende? Então não tem uma coisa específica assim. Mas a gente vê que o mundo ele sofre uma carência muito grande diante do egoísmo e do egocentrismo das pessoas na nossa atualidade. Porque a gente está tão vidrado em telas o tempo inteiro que a gente fica vendo a história e a vida de outras pessoas o tempo inteiro, que às vezes a gente não tem nem o que falar sobre a gente. Você acredita nisso?
Eu até falei, inclusive, esses dias para a Dani, assim, eu falei, parece que eu tô com um repertório repetitivo, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais conhecimento, porque parece que a gente vive uma repetição todos os dias. A nossa vida está sendo uma repetição todos os dias a gente levanta, faz as mesmas coisas, vai para os mesmos lugares, e a gente não quebra esse ciclo, né? Como que a gente quebra esse ciclo? Ouvindo pessoas, se conectando com histórias, conhecendo a vida de outras pessoas. Porque a gente tem um ciclo diário, a gente tem que levantar, escovar os dentes, trabalhar, ir para academia, não ir, tomar um bom café da manhã, não tomar um bom café da manhã, é a escolha de cada um. A gente tem o livre-arbítrio na nossa vida, né? Mas uma coisa a gente pode fazer em comum todos os dias: ouvir pessoas. Você trabalha num ambiente, você já ouviu a moça que trabalha na limpeza? Você sabe o nome da moça da limpeza? Sabe? Eu sei as do meu salão, por exemplo. Lá a gente tem a Rô e a Dona Geni. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem mais saber nomes das pessoas. As pessoas precisam tratar pessoas pelo nome. Esses dias eu estava até comentando sobre isso. Não é pretinha, preto. Como é que fala? É preto ou negro? Não, não é nem preto nem negro. É o nome. É fulana de tal, é isso, é aquilo. Não é a branquela, não é o cara da barba. Não é, entendeu? É o nome. As pessoas, elas têm nome. Isso tem uma coisa que eu aprendi, que a parte que mais importa em uma imagem não é a imagem externa, é você ser tratado pelo nome. Quando você trata a pessoa pelo nome, você se sente poderoso, sabe? Caraca, nossa, ela sabe o meu nome, eu fui tratado pelo nome. Então, eu acho que falta um pouco de empatia, de verdade das pessoas em ouvir. Eu acho que a gente precisa treinar a audição. Um dia lá atrás a gente treinou a audição, quando a gente sentava, que é o que você faz todo final de semana, sentar na rodinha em família, tocar o seu violão, tocar o seu louvor e estar perto da tua família. Antigamente se fazia isso, sentava em roda de amigos, não se tinha celular, porque todo mundo só tinha aquela... como chamava? Não era discada, na discada era no computador, era... Só tinha um bate-papo ali, o Messenger, né? Ou era SMS, essas coisas. Então a gente ainda conversava. Desde que a internet ficou algo acessível, as pessoas, elas pararam de conversar. E eu não estou falando que eu não fiz isso por um período muito grande de tempo. Eu era vidrada na internet, como todo mundo é vidrado na internet. Hoje em dia eu já consegui me desprender bastante disso e me comunicar mais, ou ouvir mais, né? Na verdade, que eu gosto muito de ouvir, né? Não, e é interessantíssimo, Gui, que você está falando. Cara, na boa, quem não está aqui está perdendo muito essa live. Cara, eu já peguei um insight aqui da Gui absurdo aqui, para minha vida. Além de a gente estar falando muito de ouvir, então olha só, a venda está ligada a você ouvir tua audiência. A gente já falou isso aqui muito claro, mas olha que interessante você falou, que no salão não se repete muito. E se você for ver o teu conteúdo, é justamente isso. É a não repetição de conteúdo. Ou seja, a escuta é tão fundamental que a gente falou, então foi escutando que você percebeu, peraí, aqui não tem um padrão. Então eu posso contar essas diversas histórias para realmente trazer outras pessoas para o meu salão, para mostrar que aqui elas têm voz. Porque você viu um contexto do ambiente onde as pessoas chegam ali porque querem ter voz. Olha como ela pega aqui para vender mais, ó, ambiente e sentido. E isso, escuta ativa. E aí o terceiro ponto que ela conseguiu apreender, né? E aí não é aprender, tá? A gente aprender mesmo, que é pegar das pessoas. A Gui é como ninguém. E aí eu digo para vocês que essa mulher é muito verdadeira, mano. Ela e a Dani. Eu me conectei muito com elas desde o primeiro dia. Na verdade, assim, se elas não fossem se tornar... Eu falo elas porque, para mim, o sucesso da Gui está muito ligado à Dani. A Dani foi na imersão, eu quase falei para ela, vem cá me ajudar, filha, porque ela é criativa ao extremo. Inclusive, ela ajuda muito lá no grupo de mentoria que a gente tem, ela é mentorada minha, a Dani. E aí, ela conversando com as duas, eu falei assim, cara, se elas não forem minhas contratadas, eu quero pelo menos ser amigo dessas meninas. Porque eu vi tanta verdade, eu vi tanto conhecimento daquilo que ela está fazendo, e isso, para mim, é o principal de um profissional, que é paixão por aquilo que ele faz, conhecer como ninguém o teu público, porque se você só vende, se você é um apaixonado, porque você tem um produto que você acredita nele. Segundo, aqui a galera me chama de papai aqui, Lucas, tá tudo. Segundo, quando
você escuta de fato a tua audiência. E terceiro, ao escutar a tua audiência, você sabe quais são os medos dessas pessoas. Quais são os desejos dessas pessoas. E aí é onde ela desenvolve ainda mais o trabalho dela. Porque ao escutar os desejos, os medos, a história, ela consegue, no cabelo dela, de forma única, exclusiva, só ela faz isso. Passar, inclusive, essa autenticidade para a audiência dela. Né? Então, assim, para você vender, galera, o primeiro ponto que eu falo aqui é com quem você está falando. E aí, sabendo o ambiente da pessoa, os sentidos, e aí o terceiro ponto, desse ponto 1 ainda, que é qual que é a intenção dessa pessoa. Aí é o interno. Porque a intenção não tem a ver com o que você externaliza. Eu posso te dar um abraço para te abraçar ou para te matar, né? Então, ela vai além, galera, do cliente dela. Ela não vai somente naquilo que fala. Ela aprendeu, inclusive, dentro da fala, a descobrir o que ela sente. Correto? Exato. Exato, porque eu falei que já passou muito tempo não é mais sobre cabelo, sabe? Acho que as pessoas elas já não estão mais nem se importando com o resultado final, porque elas querem conhecer a história do início ao fim. Às vezes eu acho que falta até a história, porque ela não vai completa, como às vezes, sei lá, estou gravando 50 minutos e eu posto 1 minuto e meio daquela história. Então, no fim, não se trata mais sobre a transformação do cabelo, porque a gente sabe que a transformação do cabelo ela é temporária, a transformação de vida não. Ela pode acontecer até o fim da sua vida, se assim você permitir, né? Porque tudo aquilo que a gente está vivendo ali, de fato, é temporário. Mas o que você viveu internamente, aquilo não. Aquilo ali pode ou não ser mutável. Acaba sendo, né? Pela questão de que acontece alguma coisa ali. Eu falo até que a gente entra dentro de uma bolha. Quando eu entro dentro daquela sala, não importa o que tenha do lado ou quantas pessoas tem, se tem alguém do lado, se o salão para ou não, parece que só está eu e a pessoa. A gente meio que se conecta naquele momento mesmo, porque o interesse ele é genuíno. Eu me interesso por pessoas. Então não adianta você fingir que você está interessado pela história e no fim você começa a falar sobre você. Sou eu. Às vezes, numa frase de uma pessoa egocêntrica, a palavra que você mais ouve é o eu, né? Às vezes, dentro de um negócio, as pessoas não falam nós fizemos isso, nós construímos isso, eu fiz isso. Não, você não fez nada sozinho. O problema das pessoas que elas não entendem é que elas não construíram nada na vida sozinhas, elas sempre dependeram de pessoas, né? Essa é a maneira mais lógica de você ter uma vida feliz e abundante. É você entender que na sua vida você precisa de pessoas. Talvez você não precise de muitas pessoas. Às vezes você ter um amigo para o resto da vida é muito mais válido do que você ter 100 colegas que não estão ali torcendo por você. E ontem eu até falei uma coisa que nem sempre as pessoas que estão próximas a você, elas vão acreditar em você, porque é uma maneira de te proteger, né? As pessoas próximas, elas querem te proteger dos riscos. E às vezes elas não querem te ver crescer, é natural. Porque eu lembro de uma live que eu vi, acho que foi do Rick Chester, uma live, um trechinho que ele falou: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que ela. Isso é real. Isso é a rede social. A rede social é isso. As pessoas elas estão te vendo bem, mas se você estiver melhor do que elas, alguma coisa tem de errado. Ou então vão falar que você deu sorte. Não foi sorte, você não desistiu. A questão é que as pessoas acham que tudo aquilo que você projeta para a sua vida aconteceu da noite para o dia. E não aconteceu. Você construiu tudo aquilo na sua vida. Tu imagina que as pessoas vão falar que, beleza, o Alex tem a maior empresa de influenciadores do mercado, da América Latina. Ele deu sorte. Não, ele não deu sorte. O cara tem uma história por trás disso, mas quem pergunta sobre essa história? Quem se interessa em saber por essa história? Eu tenho interesse de saber como você começou lá do princípio, porque para eu entender onde você chegou, eu preciso saber de onde você saiu. E as pessoas elas não querem saber de onde você saiu, elas só querem saber como você chegou lá e por que você está lá. E depois elas vão falar que foi sorte.
E não foi sorte. O princípio é mais valioso do que o final, porque o final só acaba quando a gente morre. O final não é agora, esse aqui não é o final da minha carreira, a não ser que daqui a algum segundo eu tenha um infarto e morra, né? Beleza, aí é o final da minha história. Não, não vai acontecer. E também não seria o final, porque eu estou construindo um legado. Papo reto, ó, você que está aqui assistindo nosso conteúdo, vai rolar nos próximos dias a imersão Algoritmo de Influência, onde nós vamos estar juntos, focados no teu negócio, presencialmente, para potencializar a tua carreira e teu negócio através da influência. É para você que quer mais relevância, atrair clientes, engajar o teu time, fazendo com que eles sejam os evangelistas da sua marca e, principalmente, transformar clientes em fãs. Se você quer fazer parte, ó, clique aqui, tem um QR Code que vai te levar para uma aplicação, você aplica e meu time, ao te selecionar, ele vai te ligar e avisar e já te inserir na próxima turma Algoritmo de Influência. 3 dias para gerar tudo isso que eu falei. Clica logo e eu te espero na próxima imersão. Sabe, teve esses tempos atrás, eu vou confessar um negócio com vocês, eu fiz um mapeamento genético. Todo mundo me falou assim, você é louca de fazer um mapeamento genético, porque se você fizer um mapeamento genético, você vai saber as suas devidas propensões a doenças. Eu queria saber se eu estava com algo. Eu comecei o meu ano querendo fazer algo diferente, fazer vários exames, saber se estava tudo bem, porque eu falei, esse ano vai ser o ano mais incrível da minha vida. E ano passado eu falei que ano passado seria o ano mais incrível da minha vida, porque todos os anos precisam ser o ano mais incrível da sua vida, né? Aí eu fiz esse mapeamento genético. E nesse mapeamento genético saiu que eu tinha propensão ao Alzheimer. Olha que interessante. Naturalmente, as pessoas Você me contou, ficariam... meu pai tem também, a gente falei... Olha que loucura. E naturalmente as pessoas ficariam com medo disso, né? Eu falei, beleza, se isso acontecer na minha vida e eu estou me cuidando para que isso não aconteça, eu estou criando memórias. Eu vou poder olhar lá atrás para tudo aquilo que eu fiz como um legado que eu construí, não importa se eu pare hoje de fazer o que eu faço, eu já construí memórias. Eu construí memória na vida de várias pessoas, porque a gente não está falando aqui de 1,7 milhões de seguidores, a gente está falando de milhares de pessoas que passaram pela rede social. A gente não está falando de um número específico de pessoas que viram, passaram pela tua vida. O número é sempre maior do que aquilo que você está vendo, por isso que a gente não pode se apegar a número, porque é muito maior do que aquilo que você está vendo. O que você está fazendo é muito maior do que aquilo que você imagina que está fazendo. E se você estiver fazendo algo dentro da sua família, por exemplo, é muito maior, porque vai sair dali e você vai passar. Isso são gerações, né? Se você cria, por exemplo, eu não tenho filhos, você tem filhos, você vai poder me dizer muito melhor do que eu sobre isso. Você tem orgulho do seu filho, da criação que você deu para ele, do lugar que ele está. Ele criou a própria marca dele, ele é a marca dele, sabe? E você serviu de inspiração para que ele pudesse se tornar o homem que ele se tornou através do pai que ele viu. Então, nós precisamos ser memórias na vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o legado mais importante que as pessoas deixam uma nas vidas das outras. É criar memórias, é criar emoções, sentimentos. E sentimentos e emoções não necessariamente é você chorar por algo. E se chorar tá tudo bem também, significa que você é humano, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é chorar. Então significa que a gente está vivo. Então chorar é humano. Uau, caraca, mano. Não sei se tem ideia como uma palestra dela é absurda, gente. Eu quase chorei, de verdade, assim, e eu preparei um vídeo hoje, Gui, interessante, falando com o meu time, que eu preparei um vídeo assim, o que eu aprendo sobre influência com meus filhos. Então, até tem um vídeo que vai sair na minha rede sobre isso, porque eu tenho uma filha de 3 anos, quase 3, né? Espero que a Gui consiga acertar tudo para estar aqui com a gente no aniversário. Né? Aqui em Palmas, eu estou em Palmas, Tocantins, vou para São Paulo sempre, mas aqui é a minha cidade, onde eu moro, de fato, onde eu amo viver, aqui em Palmas. E a Gui está para vir no aniversário da Heleninha. E aí, e também o Gabriel de 19. O Gabriel já é empreendedor, já tem empresa dele, tem um negócio dele. E aí eu falo assim, cara, eu não dei uma sala para o meu filho, eu não indiquei clientes para o meu filho. Esses dias um amigo falou assim, Alex, o que você acha da empresa do Gabriel? Eu falei, olha, eu não vou opinar, porque se eu opinar, eu vou estar desmerecendo tudo aquilo que ele está construindo. Porque eu sei que eu tenho poder, ele trabalha um pouco no meu ramo, ele trabalha como social, ele cuida de redes sociais, ele investe em make, ele tem uma empresa disso. Então eu sei que se eu indicar, eu posso trazer, só que posso trazer vários clientes, mas ele tem 2 pontos. Primeiro, ele pode achar que ele não tem o valor dele. Ah, meu pai indicou, por isso que eles estão aqui. Né?
E o segundo ponto, eu tenho que deixar realmente a prova social dele construir essa audiência dele, porque ele vai ver o mérito que eu tenho. Porque eu lembro de ter escutado uma vez o filho do Bernardinho, que é o Bruno, né, Uhum. que é levantador, falando, cara, queria eu que meu pai não fosse o Bernardinho. Porque tudo que eu conquistava vão falar que é por causa do meu pai, que é técnico da seleção. Então, a dificuldade dele ter escolhido o meu ramo, cara, é super complexo, mas o que me dá alegria é saber que ele conquistou pelo esforço dele. E aí, esses dias eu perguntei para ele, qual é a tua referência? Ele, você. Eu falei, cara, a gente até imagina que ele vai falar, ainda mais comigo, mas ele falou assim, pai, porque você me ensinou a se arrepender. E se arrepender é saber que a gente vai errar pra caramba. E aí eu tenho que ser melhor do que isso. Então, olha o aprendizado. Isso é a maior influência que a gente tem que ter. E aí, galera, voltando ao tópico dessa live aqui, porque a gente está aqui, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que eu quero entregar aquilo que a gente prometeu aqui, que é como usar a influência para vender mais. E existe um passo a passo para isso. E aí, o primeiro ponto que eu gosto de fazer na jornada para venda é o seguinte, galera. A pessoa não vai comprar de você se você chegar aqui agora e falar assim, olha só, você que está aqui, vem cortar cabelo comigo, eu sou muito bom profissional. Não, porque você está vendendo. Ninguém gosta de comercial. Pelo contrário, as pessoas saem da frente da TV quando tinha comercial. Ninguém ficava. Eu falo que sempre aferiram o ibope da grade, mas nunca aferiram o ibope do comercial. Ninguém gosta. Então, o primeiro ponto é descoberta. As pessoas têm que descobrir que você existe. E por onde elas descobrem? Boca a boca, né? Mas aí você fala, tem que ter um cliente. Compartilhamento, ou seja, eu posso mostrar um vídeo aqui explicando você qual o tipo de corte de cabelo que funciona para cada rosto, para cada forma de rosto. Então, eu gerei valor para você fala, caraca, ele falou sobre isso aí, ele entende do que ele está falando. Por exemplo, eu chegar aqui para vocês e falar assim, como você pode criar um conteúdo que as pessoas vão compartilhar? Aí eu vou lá e te ensino, você coloca em prática, você fala, caraca, ele sabe o que ele está falando. E aí, automaticamente, eu passo a ficar na frente para você se tornar minha cliente. O que a Gui fez, esmiuçando agora, trazendo por trás aqui, é exatamente isso. Ela aumentou o nível de descoberta do trabalho dela absurdamente quando ela passou a ouvir a audiência dela, que é o primeiro tópico, colocando em prática aquilo que ela carrega, que é ouvir essas histórias. E aí, no mesmo vídeo, a pessoa descobre, caraca, olha a transformação que essa mulher fez. Gente, deixa eu ver outras coisas dela. Aí a pessoa vai lá e olha como é interessante. Você faz isso que está aqui. Você não, de primeira, você vai olhar outros conteúdos. Foi assim quando eu descobri. Deixa eu ver se ela tem outros conteúdos. Caraca, tem mais conteúdo top. Tem mais conteúdo top. Até o dia que eu fiquei com raiva. Porque ela fez um vídeo, cara, que aí ela botava um vídeo depois, né? Que era uma série de 3 vídeos. Eu queria ver a transformação. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou da era Netflix. Eu pego uma série, vou o dia inteiro nela. Mas aí eu entendi porque aquela história era tão interessante que não cabia. Não é porque ela quer me prender, porque esse não é o foco dela. O foco dela é me entregar um conteúdo de valor. Então, ela é tão preocupada com isso que no valor dela não dá para ser em um vídeo. Mas ela também não fica me esperando ali muito para me prender, não. Ela quer entregar logo. E aí, chega no ponto da conversão. Então, o primeiro ponto é descoberta. Como você faz isso? Entregando conteúdo de valor. E o que é valor? O que é valor para mim não é valor para clientes da Gui. Então, ela tem que saber quem é teu cliente. Voltamos ao primeiro tópico. Segundo, você tem que ter mais conteúdos de valor na tua rede, porque não adianta nada você alcançar alguém e a pessoa ir lá e falar assim, caneta azul, não. Pô. Caneta azul, azul caneta. Não quero ficar ouvindo esse cara mais, porque ele só tem um caneta azul. Né? Então, você tem que ter repertório. E isso tem a ver com você e não com a tua audiência. E terceiro ponto é conversão. É quando a pessoa fala assim, peraí, eu acho que eu vou cortar cabelo ali. Eu acho que eu vou ser atendido por esse terapeuta. Eu acho que realmente esse médico pode resolver o meu problema. E Gui, as pessoas hoje olham você muito fácil. Hoje você não tem agenda. Mas e como que era antes? A Gui lá atrás. Então, antes de até falar sobre isso, eu queria até colocar um tópico hoje que foi muito interessante, que você está falando da questão da venda, né? Hoje eu passei por uma situação muito, muito louca e assim, eu nem sempre sou uma pessoa muito doce, muito delicada. Eu sempre falo isso para todo mundo, tá? Às vezes eu não Mas tô é verdadeira. sempre. Mas é verdadeira sempre. Sempre.
Aí, o que acontece? Falando sobre venda, a questão da abordagem também. O que aconteceu? Hoje eu entrei numa loja de celular, que eu estava no shopping, e entrei numa loja de celular e eu fui trocar a película do meu celular, que a película do meu celular era aquela que não dá para a pessoa ver do lado, mas ela também me atrapalha na hora de configurar a luz do meu celular. Entrei nessa loja. Gente, presta atenção nisso, porque isso é muito importante para a abordagem da sua cliente. O que você não deve fazer em uma venda. Esse é o tema agora. O que você não deve fazer em uma venda. Entrei na loja e eu falei: oi, meu bem, tudo bem? Eu queria trocar a película no meu celular. Você tem uma película que é uma película mais emborrachada? Eu não gosto daquela de vidro. Aí ela falou: tem pano. Aí eu falei: ok, o que é isso? É poliuretano. Pô, meu, eu não sei o que é poliuretano. Eu não sei nem que palavra que é essa, o que ela estava falando ali, tá? Tô falando que tá sem áudio. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Tô ouvindo bem. Tá normal, beleza. Aí ela me falando aquilo. Imagina, aí eu transferindo isso para dentro do salão e já volto lá para dentro da loja. Então, eu queria fazer umas mechas no meu cabelo. Beleza, eu vou fazer com pó descolorante, a gente vai chegar numa abertura de 9 e eu vou usar o pó com um princípio ativo tal, que não sei o que. A pessoa vai falar: oi, eu só queria fazer uma mecha. Eu quero isso aqui, eu quero o resultado. Então, o que eu queria? Uma película emborrachada. Tem poliuretano, tá? Falei: tá, então você pode me mostrar o que é esse poli, sei lá o que lá? Aí, beleza, ela veio, pegou um celular, deu uns porradão no celular. Essa daqui, ó, pá, pá, pá. Falei: caraca, boa essa película, show. Me convenceu de ter a película. Mas eu já ia comprar a película de qualquer maneira, porque eu fui direto, eu queria a película. Não era uma cliente que precisava ser convencida. Eu queria a película. Aí eu celular, Alex, eu vou tirar a capinha do meu celular para vocês verem aqui. A capinha do meu celular é impecável. Acabei de trocar a capinha do celular. Moça, tá na hora de trocar a capinha do celular também, né? Eu falei: o que tem de errado da capinha do meu celular? Aí ela falou: ué, tá saindo o imã. Eu falei: eu te perguntei o que tem de errado com a capinha do meu celular. Aí ela ficou meio sem graça. Eu falei assim: não, peraí, vamos lá, vamos reformular. Ela podia me vender uma capinha de celular. Como? Então, já que você está levando uma película nova, olha essa capinha que chegou aqui na loja. O que você acha de trocar a capa do seu celular? Essa daqui talvez combine mais com o seu celular é grafite, essa daqui é transparente, vai mostrar mais o seu celular. Enfim, diversas maneiras de você vender o produto. Moça, já que você está... Primeiro que não era para me chamar de moça, era para perguntar qual era o meu nome e me chamar pelo meu nome, né? Já que ela queria vender mais produtos para mim. Beleza. Aí, ela já tinha vendido o negócio, porque ela não me vendeu. Na realidade, eu entrei solicitando o produto e ela veio e me ofereceu a capinha dessa maneira esdrúxula que ela ofereceu. E aquilo já me deixou revoltada, porque a capinha do meu celular estava nova. E não é o fato de ser uma capinha de celular nova ou não. Se a pessoa fosse simpática do jeito que eu sou, bundona, eu ia falar: tá, me dá essa capinha de celular, eu vou levar. Porque eu sei que o vendedor ganha por comissionamento. E sempre que eu posso, eu ajudo no comissionamento. Porque eu já fui vendedora também e quis já ganhar comissionamento. E se você hoje tem a possibilidade de ajudar, por que não ajudar um comissionamento? A gente está falando de venda. Mas é a maneira como a pessoa aborda, né? Então, o que ela deveria ter abordado? A maneira que ela deveria ter abordado. Então, moça, você não quer trocar a capinha do seu celular? Esse celular aqui combina com capinha tal, ou então chegou um lançamento de capinha, eu acho que isso aqui combinaria mais. A sua capinha tá bonita, mas eu acho que você pode ter mais uma opção de capa. Então é a maneira como você aborda. Isso aconteceu lá atrás também. Agora voltando para dentro do nicho, que você falou que nem sempre foi assim. De fato, nem sempre foi assim. Ontem na palestra eu falei que eu fiz dos meus R$ 1.000, porque eu cheguei no Rio de Janeiro com R$ 1.000, se tornarem 1 milhão, né? E 1 milhão não se tornou da noite para o dia. O meu primeiro milhão de faturamento, ele veio esse ano, né? Ou seja, eu levei 13 anos praticamente dentro do Rio de Janeiro para conquistar o meu primeiro 1 milhão. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos trabalhando, 13 anos errando, 13 anos vendo os meus negócios falirem, sociedades não dando errado e não desistindo. O princípio é não desistir. O que acontece dentro daquilo que a gente faz? A gente pensa em desistir o tempo inteiro. Pensar em desistir está tudo bem. Não é um problema pensar em desistir. O problema é
a conclusão, de fato, desistir. Você não pode desistir daquilo que você está se programando a fazer, porque tem um percurso a seguir. Então, quando eu praticamente fali esse ano, 7 meses atrás, eu pensei em desistir do meu negócio. Obviamente, aconteceu tudo o que aconteceu. Mas eu já fiz mechas a R$199. Hoje eu cobro R$3.500 uma mecha, né? É o ticket mais alto da mecha hoje. Ele custa R$3.500. Ah, nossa, eu nunca vou poder pagar esse valor. Muita gente não pode pagar esse valor, eu sei disso. Mas eu também tive que subir esse ticket por conta de demanda, por tudo que eu construí da minha carreira. Então, é você gerar valor dentro do seu nicho, do seu negócio, das suas possibilidades também. Então, sim, eu consegui sair do 1.000 para o 1 milhão. E esse 1 milhão, ele não foi fácil. Ele é só o primeiro de muitos que virão na minha vida, porque eu me projeto a isso todos os dias. E não, a gente não deixa de ter menos valor ou mais valor por ter mais números dentro da sua conta ou por ter um arroba com mais números. Não, ao contrário, você possibilita pessoas a crescerem com você também. O que eu fiz, na realidade, foi quando me disseram não lá atrás, então escreveram você a sua marca, eu até lembrei, que uma pessoa de uma marca muito grande, Alex, lá atrás, ela me falou que eu não seria ninguém. Quando essa pessoa me falou que eu não seria ninguém, que eu não conquistaria nada na minha vida, que o meu salão nunca daria certo, de fato, eu não tinha muita relevância no mercado, eu ainda era uma profissional sem nome, não estava dentro de um salão renomado e não tinha uma carreira renomada. E alguém veio e pisou ainda mais nisso. E tá tudo bem, eu fiz daquele limão, de fato, uma limonada. O que eu fiz? Eu saí daquela empresa e eu anunciei, agradeci, porque eu agradeço, de fato, pela oportunidade de estar dentro de ambientes em que me fazem crescer, você aproveitar esses ambientes e as oportunidades. E quando eu saí, eu entrei na rede social e falei assim, ó, eu preciso que, de uma vez por todas, vocês entendam que vocês não precisam de uma marca. Você precisa entender que de agora em diante, eu sou minha marca e você também é sua marca. Você é a sua marca, surgiu a partir daí. E desde então eu venho recusando marcas e venho recusando vários contratos e várias coisas porque precisa fazer sentido, porque não são só números, não se trata só de dinheiro. Você sabe bem quantas publicidades eu já recusei, quantos contratos eu já recusei, porque precisa fazer sentido. Eu falei para o Alex está aqui que não me deixa mentir, que é o meu mentor, é dono da maior agência, e volto a falar, porque isso tem uma relevância. Eu falei para ele, não importa se a gente levar de 6 meses, 1 ano para construir a carreira que a gente está projetando a fazer, mas ela precisa ter um propósito e precisa ter um sentido. O dinheiro, o reconhecimento é só uma consequência de tudo aquilo que você faz. Então, antes de pensar na precificação daquilo que você está colocando dentro do seu negócio, entenda o seu valor. Porque aí sim o seu preço ele será alterado. Quando você entender o seu valor, o preço vai ser só um número que as pessoas não vão se importar em pagar pelo seu serviço. Então, você precisa entender e gerar valor para o teu público, gerar valor para quem está te comprando, porque te comprar só vai ser só, de fato, um número, sabe? Então, gere valor na sua marca, gere valor no seu negócio, que todo mundo vai pagar o preço que você colocar na sua profissão, porque eu sei que aqui a gente não tem só cabeleireiro, né? Tem vários nichos diferentes. Então, gerar valor mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que gerar valor dentro do nosso negócio. E realmente não é fácil. Não, e a pergunta que eu gosto sempre de falar para as pessoas, que as pessoas devem se fazer se hoje eu ganhasse 50 milhões de reais, amanhã eu acordaria e continuaria fazendo tudo o que eu tenho que fazer? Se a resposta for não, meu amigo, você não vai convencer muitos clientes a usarem o teu produto ou o teu serviço, porque falta paixão, falta verdade, não é sobre grana. E eu posso falar para vocês assim, um cara que... eu sei que a Guia também saiu de 1.000, eu também saí de nada. E não é o dinheiro que me motiva, isso não é papo de quem já ganhou dinheiro. Isso é papo... E que bom que eu estou aqui falando em a Guia também, porque só quem chegou
pode falar para você que, cara, é muito maior do que isso. Eu vou continuar dando minhas mentorias, minhas palestras. Por quê? Porque eu amo educação. E foi assim, minha vida, quando eu tinha dinheiro, galera, quando eu tinha todas as condições, foi quando eu vivi o pior momento da minha vida. Eu tentei acabar com a minha própria vida, só para vocês terem ideia, não é sobre grana, sabe? Mas também foi o melhor momento que eu voltei a reafirmar meu propósito, que é isso aqui, eu amo ensinar. Eu estou aqui na segunda-feira, faço essas lives toda segunda, 8 da noite. Por quê? Porque eu amo passar isso aqui. E a Guia também ama fazer o que ela faz. Então, você só vai conseguir ser descoberto, fazer as pessoas considerarem a utilização do teu produto para você vender mais e, enfim, converter em cliente, porque conversão ainda não é venda, é importante citar isso aqui, quando você for apaixonado e tiver propriedade daquilo que você está falando. Porque só um apaixonado tem propriedade para falar sobre aquilo. Porque você convence com o olhar. Você convence não falando mal da capinha de celular do outro. Não, você convence com a sua verdade, com a conexão que há além da fala. Basta você estar aqui. Você sabe que eu sou apaixonado por ensinar. Eu sou apaixonado pela Guia, pelo tudo que ela está fazendo, justamente porque, cara, eu vejo propósito, não é grana. Eu vejo ela recusando diversas propostas. Porque quem aceita qualquer proposta, negocia o seu propósito. Não aceite proposta para aquilo que é o teu propósito. Sabe? Então, isso é fundamental. E aí, eu digo que nós temos que ter um cuidado que hoje a Guia tem agenda bombada. Hoje ela não consegue responder o número de pessoas que procuram o serviço dela. E tudo bem, porque hoje você entende isso, você que está aqui, porque você sabe que ela está bombada, é humanamente impossível. Mas aí vem uma questão, será que você, quando o teu cliente te procura no ponto da conversão, para tirar dúvida, como você responde? Você tem dado atenção para converter numa venda? Porque o grande problema que eu vejo aqui no digital, sabe o que é? Tem gente que sabe produzir conteúdo, tem gente que gera desejo, mas entrega para a pessoa consumir de outro. Por quê? Porque não soube a hora de responder as dúvidas, demora a responder o WhatsApp, demora a dar uma atenção. Então, cara, se você tem poucos clientes hoje para você aumentar e cada dia mais aumentar, dê atenção ao máximo para esse cliente. Porque aí a gente vai para o terceiro e último ponto, que a gente está indo para o caminho já do fim, que é a era agora não é mais de você ter advogado da sua marca. Porque advogado, eu digo que só trabalha pagando. E aqui, com todo respeito, eu sou advogado, então eu posso falar. Eu também me formei em direito. Agora, fã, você tem que transformar a pessoa em fã da tua marca. Porque o fã te defende incondicionalmente. E como você transforma clientes em fãs que vão potencializar cada vez mais aquilo que você faz? Fazendo isso que a Guia falou. Gerando uma experiência para esse cliente. Não é sobre mundo online, galera. É sobre mundo offline. A Guia não atende virtualmente cortando o cabelo. Até acredito que um dia vai acontecer isso. Mesmo assim, ela vai ter que criar uma experiência para isso. E aí, qual é a tua preocupação? É como você entra no teu salão. Sabe? Como você entra no teu consultório. Como você dá uma atenção plena. Eu, por exemplo, eu não atendo meu celular. Eu não olho para o meu celular quando eu estou numa reunião. Por quê? Porque quem está na minha frente merece a minha atenção plena naquilo. Agora, eu já vi vários empresários que se acham, vai para uma reunião e fica no celular. Cara, assim, se eu fizesse isso contigo, você seria minha agenciada? Jamais. Duvido. Jamais. Então, você torna alguém fã quando você vai para o último passo, que é gerar uma experiência positiva. Porque essa pessoa que teve uma experiência positiva, hoje, ela não fala mais no boca a boca. Ela fala no grupo de WhatsApp das mães da escola, ela fala na rede compartilhando o teu conteúdo, ela indica você na rede dela. E guarde uma coisa, você atingiu essa meta quando alguém compartilha o conteúdo sem você pedir, porque você pedir é chato. Por exemplo, quem me pede, tem gente que chega para mim e me dá um negócio, um presente super lindo, você posta e me marca? Cara, aquilo ali me matou, porque eu vi que ela é interesseira e não está sendo interessante para mim. Então, Gui, as pessoas sentem vontade, né? Porque você gera aquele uau das pessoas. E como que foi isso? Assim, as pessoas automaticamente começaram a compartilhar. Eu falo para todo mundo que até hoje eu não entendo bem como aconteceu e por que aconteceu, né? Tanto que a primeira experiência que eu tive foi agora recentemente aí em São Paulo, quando eu fui fazer atendimento e a gente foi lá
para No Stop e tal, tudo certinho. Tipo, foi a primeira experiência que eu tive de rua mesmo, e saber tudo que está gerando nas pessoas, tudo isso, né? Então, eu não sei exatamente quando, eu sei quando aconteceu, mas eu não sei o porquê que aconteceu. Eu lembro do primeiro vídeo que viralizou e eu acho que o que conectou a emoção mesmo, porque aquele vídeo ele não era muito falado. Então, ele conectou a emoção da mãe com a filha. E eu me emocionei junto, que não é muito comum um profissional se emocionar junto com o cliente, né, visto ali. E aquilo ali começou a viralizar e tomou uma repercussão muito grande. E depois, eu acho que o ponto principal em relação à capa é porque a gente entende que a nossa dor ela não é única, que a gente não está sentindo ela sozinho. Então, várias milhares de pessoas elas se conectam com aquilo ali. Então, eu acho que dentro de cada história, isso as pessoas podem até responder aqui se fizer algum sentido, que cada história, ela meio que completa um pouco da nossa, sabe? Cada história, ela entrega um pedacinho daquilo que a gente já viveu, alguém já perdeu um ente querido, várias pessoas já sofreram algum tipo de abuso, né? Não é só o abuso, um abuso psicológico, a maioria das pessoas elas sofrem com a doença mental, que é a crise de ansiedade, a depressão, o border, né? Muitas pessoas estão sofrendo muita coisa, tem muita coisa acontecendo no mundo. Então, ali criou meio que um ponto de conexão com várias pessoas ali, sabe? Então, não é uma história que está sendo contada, é uma pessoa através de milhares de pessoas que se conectam com aquilo. Então, sempre que eu vejo o compartilhamento, porque eu olho todos os compartilhamentos, né? Eu só não consigo responder todos, mas eu olho todos com muito carinho, eu sempre vejo que cria um ponto de conexão ali, sabe? Sei lá, tipo, eu postei a Luana, que ela tem a deficiência que ela não tem o braço porque ela sofreu um acidente. Carisma do mundo, ela ironiza a própria situação que a vida criou ali para ela, sabe? E, tipo, aprendi muito com ela. Então, várias pessoas que tiveram algum tipo de deficiência ou têm algum tipo de deficiência bem que se conectaram com ela e se ergueram, sabe? Então, ali, na realidade, é um ponto de conexão com a história de cada pessoa. E a pessoa saber que é possível sair daquela inércia e ir além daquilo que ela pensa na vida dela. Então, sempre que alguém senta na cadeira e fala assim, nossa, eu sinto que eu não estou sozinha, que a minha dor ela não é única. Então, todos os dias eu venho para casa e eu penso assim, como eu sou abençoada, né? Eu sou abençoada por poder passar essa mensagem adiante, essas histórias e conectar com tanta gente e por não sofrer com tantas coisas que as pessoas sofrem. Então, eu acho que cada pessoa que passa por aqui, eu acho que a gente precisa agradecer muito a Deus, né? Principalmente a Deus, por a gente ter a oportunidade de viver a nossa vida e de a gente talvez criar um propósito e a gente poder ajudar outras pessoas e a gente poder passar uma mensagem adiante. Então, conte a sua história. Se eu puder falar para alguém alguma coisa, conte. E se ninguém quiser ouvir, ajoelhe e conte para Deus, porque Ele está te ouvindo o tempo inteiro. Então, você não está sozinho. Nunca vai estar sozinho. Então, é exatamente sobre isso. Fale com alguém. E se você achar que você estiver sozinho, só fecha os olhos, ou ajoelha, ou agradece. E conta. Fala com o seu melhor amigo, que para mim o meu melhor amigo é Deus. Então, esse é o ponto de conexão que eu acho que fez todo sentido para mim, na realidade, é conectar com outras pessoas através da história mesmo, de tanta gente. Bom, entrou uma ligação aqui, já sei que é do meu condomínio, que o Gabriel deve ter pedido alguma coisa aqui, tá ligando para liberar, né, meu filho. Filho, né, gente, 19 anos, sabe como que é. Gente, que aula, mano, que aula aqui hoje. E aí, finalizando aqui, né, caminhando para o fim, você que chegou aqui atrasado, vai ser a primeira live. Quer dizer, vou perguntar, vocês querem que essa live fique salva? Se vocês entenderem, se todo mundo botar aqui sim, muita gente botar sim,
e prometerem de daqui a pouco ir lá e compartilhar, eu vou deixar essa live salva, de verdade. Essa galera aqui, mas enquanto todo mundo está falando aqui, eu vou... Porque foi uma aula hoje. Cara, que aula, Gui, sensacional tudo que você falou. Inspiração total. E aí vem o que ela acabou de falar, gente. Causa, na verdade. A gente tem que ter causa. Ou a gente tem... O nosso trabalho sempre vai fazer parte de uma causa que é muito maior do que nós. E isso se chama propósito. Entende? Às vezes a gente confunde muito. Então, qual a tua causa? As pessoas hoje estão conectadas a causas. Você não é uma simples cabeleireira, você não é um simples terapeuta, você não é um simples colaborador de uma empresa, você faz parte de uma causa. E hoje o colaborador inclusive, ele tem um papel fundamental no digital para as empresas, porque eles convertem mais do que a própria empresa. E isso está ligado à comunicação, que é o que a Gui aprendeu e nasceu muito com ela. Só que, Gui, eu queria falar uma coisa aqui para vocês, que é, o primeiro ponto da experiência para criar fã é a impressão, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo. E o segundo ponto, que aí realmente se torna um fã, é a expressão. Primeiro tem que bater em mim. Eu sinto e depois eu expresso. Então, não foca na tua audiência que vai vir, foca no teu cliente que está aí hoje. Porque quando ele sente a impressão, ele sim vai expressar e vai se tornar, e vai trazer vários outros clientes. A Gui conecta com você que está aqui hoje, porque ela conectou antes com aquela pessoa que está na cadeira dela. Porque não é o conteúdo, é aquela pessoa, é aquela história que ela ouviu, como a gente finalizando aqui os nossos 3 pontos, ela usou um ponto dela, que esse a gente nem citou, que é o ponto forte dela, que ela sabe muito bem conduzir histórias. No dia que eu fui ter a primeira reunião com ela, ela quase me tornou entrevistado. Eu que queria tirar as coisas dela, ela tirou as coisas de mim, né? Porque isso é dela, né? Mas, para quem você está vendendo? Primeiro ponto. Segundo, tem uma jornada. Não queira vender de cara, conquiste. Não dá para você sair para dormir logo de cara, não, galera. Você tem que beijar ali, trocar aquela... Né? Igual quando você está na balada, ele conhece, daqui a pouco dá um beijo, daqui a pouco... Enfim, sabe? Tudo bem, pode sair no mesmo dia, mas antes você tem que beijar, tem que fazer tudo isso. E no fim, para transformar fã, meu amigo, você tem que ser bom no que você está fazendo. Então, assim, naquilo que você está se propondo a fazer. E Gui, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um anúncio para a galera aqui, que é o seguinte, depois dos meus 12 anos, essa é a minha missão de vida hoje, é ensinar. Eu criei isso, eu coloquei tudo isso num método. Qual que é o método? Algoritmo de influência. Onde eu ensino as pessoas a desenvolverem uma comunicação persuasiva, a desenvolver uma influência. E, Alex, como você faz isso? Cara, eu faço isso presencialmente. A Dani, esposa da Gui, fez comigo 3 dias. Né? 3 dias, ela chegou chorando. Ela derretia chorando. Ela chegou assim, com a cabeça explodida. Amor, mas tu tá bem? Ela falava, eu tô bem, mas a gente precisa mudar isso, aquilo. Cara, ela veio com gás. Cara, tu deu... Eu não sei o que tu fez lá, porque eu quero fazer essa mentoria também. Eu quero fazer essa mentoria também. Mas ela veio com uma virada de chave absurda. E a Dani é uma mulher inteligentíssima, que não cai em lorota. Então, tudo que você fez lá dentro, realmente... Cara, é extraordinário. O pouco que ela me contou, assim, eu acho que quem tiver a oportunidade de estar do teu lado, de fazer essa mentoria, de crescer, de entender, de fato, o que é um algoritmo de influência, de entender sobre ser humano e construção de marca, meu, é contigo mesmo. Obrigado. Então, nós vamos fazer em São Paulo, dias 20, 21 e 22 de abril. Se você quiser ser uma das pessoas que participam com a gente, eu tenho tanto compromisso, galera, com aquilo que eu faço, porque eu não sou um cara de palco. Eu sou o cara que construiu negócios. Eu não falo de influência porque eu li no livro. Eu falo de influência porque, graças a Deus, eu construí com diversos nomes que estão aí e coloquei tudo isso num método. Vocês foram vendo durante a live que eu anoto muito, né? Então, tudo que vai falando aqui, ó, eu vou anotando. Por quê? Porque eu vou tentando criar didática para tudo aquilo que as pessoas vão falando. Então, o que eu fiz foi pegar tudo que esses influenciadores, influentes colocaram em prática, a gente foi colocando, foi testando em um método. E aí eu passo esse método em 3 dias, de 9 da manhã às 19 horas. É super punk, tem que ir muito afim. Tá cheio de gente aqui que já participou, que está escrevendo aqui, a imersão é massa. Né? Então, dia 20, 21 e 22, em Alphaville, eu realizo a imersão Algoritmo de Influência.
para você que é profissional, não é para quem quer ser influenciador, tá, galera? É para quem quer ser influente. Porque influenciador está ligado a talento, mas influente não. Influente está ligado a um método, princípios. O que a Gui passou aqui são princípios que, se você aplicar, vai dar certo. Porque são princípios. Quando se fala de ser humano, não existe fórmula. Existe método. E essa fórmula tem um fim único. É aquela formulazinha de matemática. Método não. Método te dá o princípio, te dá um caminho para que você chegue em um objetivo. Então, você traça esse caminho. Te dá um mapa, te dá uma rota para você chegar neste caminho, mas o fim não é único, porque o fim você determina, o indicador você determina. Então, isso que a gente faz na imersão algoritmo de influência, 20, 21, 22, quem quiser participar com a gente, eu tenho tanto compromisso que, se você fizer a sua inscrição e falar no final assim, cara, não gerou valor nenhum na minha vida, não foi bom, só basta você chegar no final e falar assim, não foi bom, quero meu dinheiro de volta. A gente devolve todinho o dinheiro. Devolve o dinheiro todinho. Aí você fala, poxa, Leque, mas e se alguém for lá, fizer e devolver? Cara, o problema dele, esse dinheiro não vai fazer mal, não é para mim, é para a pessoa. E foi desonesto, né? Então, eu assumo esse compromisso com vocês. Então, quem quiser participar, o link está na bio, tá? 20, não sai agora ainda, 20, 21 e 22 de abril, São Paulo, Alphaville. Eu tenho certeza que vai ser um dia para você, um dia não, 3 dias para você aprender de fato como eu me comunico, qual rede eu me comunico, com quem eu estou falando, como eu devo falar. E é prático, galera. A gente coloca em prática na própria imersão, o tempo todo. O tempo todo a gente vai ensinando e vai colocando em prática. Porque eu entendo uma coisa, Gui, todo mundo que fala aqui, eu passo informação, não é conhecimento. Conhecimento eu só adquiro quando eu internalizo e coloco em prática aquela informação. Por isso que hoje a internet está cheia de gente obesa de informação e raquítica de ação de conhecimento. Pessoas acham que estão adquirindo conhecimento, não estão. Estão adquirindo informação, porque só se torna conhecimento quando eu coloco em prática e aí vou aprendendo aquilo, internalizo. O restante, então você está cheio de informação. Então, por isso a gente já coloca em prática. Vocês estão super convidados para estar comigo. 20, 21 e 22, Alphaville mais uma vez. E quero convidar, a Dani já esteve comigo, é minha mentorada também. Hoje, inclusive, ela elogiou lá, falando o conteúdo dela, teve vários insights. A Gui, é a oportunidade que eu tive, Gui, do fundo do meu coração, depois de tudo que eu vivi, eu sou apaixonado por educação. Minha primeira graduação foi geografia, depois fiz direito, então eu falo que minha primeira profissão foi ser professor, e eu amo ensinar. É a oportunidade que eu tenho de aumentar o acesso ao conhecimento que eu adquiri, que só os meus talentos têm. É quando eu sento com você, muita coisa, tanto é que você fala comigo o tempo todo, Alex, eu quero ser influente, não é influenciador. Porque um dia eu falei isso para você. Então, isso que eu fiz hoje, eu estou potencializando para que outros talentos que não precisem estar comigo também se capacitem para contarem suas histórias, venderem mais, engajar mais as pessoas, se tornar mais relevante. Tá? Quero agradecer muito, de coração, você que aceitou esse bate-papo, te convidei na live. Você é uma pessoa que eu amo, sabe, que eu respeito, eu admiro muito, você e Dani, porque vocês têm uma coisa que nem todos os talentos têm, galera. E eu sei que é chocante, né? Eu sempre falo assim, que se você é fã de uma pessoa, para continuar fã, não se aproxime dela. Porque senão você pode ter uma decepção. A gente sempre fala isso no nosso meio. Mas a Gui não. A Gui faz parte daquelas pessoas que pode se aproximar. Porque ela é de verdade. Ela, igual ela falou, tem hora que eu dou uma pancada, tá? Mas ela dá pancada com causa, com fundamento. Porque ela é verdadeira. Então, tenho muito, muito prazer de estar participando da tua jornada, muito orgulho de estar fazendo parte dessa jornada e de ter você e a Dani como minhas amigas mesmo. Vocês entraram lá no meiozinho mesmo, onde só entram poucos. E vocês são amigos, vocês sabem, eu me abro para vocês, eu troco ideia. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, trazendo a sua audiência para me conhecer também. Muito grato. Olha, eu te agradeço pela oportunidade de fazer parte da sua vida, não só da sua empresa. A gente já teve essa conversa várias vezes, que independente de no stop, né? A gente criou um carinho muito grande um pelo outro. Eu também te amo pra caralho. Você sabe que é pro resto da vida essa amizade aí, porque além de amigo, você de fato é um mentor mesmo. Você também fala tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Você ensina para a gente todos os dias e para as pessoas que te seguem também que todo mundo pode chegar lá, né?
que quando a gente tem um objetivo, é possível para todo mundo, porque nós somos o que algumas pessoas falaram ontem, os improváveis, né? Aquilo que as pessoas achavam que não ia acontecer nada, que era como se fosse a ralé, ali não acontece nada, ali não vai acontecer, é improvável acontecer com aquela pessoa. Você mostrou que aquilo era possível, eu estou mostrando que isso é possível, a gente potencializa junto. Isso que você faz de abrir o seu conhecimento através de uma mentoria, em que você de fato pega na mão das pessoas e mostra para elas o caminho e que é possível se elas quiserem chegar lá, de uma generosidade incrível, tá? Então, parabéns por ser a pessoa que você é, parabéns por ser o cara que você é, por admitir os seus erros, o que te torna muito humano, e por isso que seu filho te admira demais, tá? Então, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora também, é muito importante isso. Então, levem isso para a vida de vocês hoje, tá? Todo mundo que está aqui provavelmente é um improvável, mas para improváveis, o caminho se torna até mais fácil, porque ninguém acredita que você vai chegar lá. Então, ninguém está te vendo no caminho, porque a pessoa fala assim, não vai chegar, então não estou te olhando. E por isso, por não te olharem, é mais provável que você chegue lá. E quando você chegar lá, as pessoas elas vão te aplaudir. Assim como eu estou te aplaudindo aqui hoje, meu amigo, porque você é genial. Muito obrigada.